já estou me treinando. Pronto. Em prática, só rapidinho, fui fazer uma apresentação da história da comunidade lá onde eu nasci, lá, que a prefeitura tem um resgate da história. E aí eles disseram assim, não, tu tem, eu tinha que fazer uma apresentação, meio extensa e tal. Eu botei ela lá no PowerPoint, né? E aí eles disseram assim, tu tem meia hora. Eu disse, meia hora, né? E eu gosto mesmo. Quando eu começo a falar, né, eu pensei, eu vou ter que me policiar. Pois deu 29 minutos. Deu certinho. Perfeito. Me caiu uma ficha, uma aprendizagem que eu não tinha me dado conta, assim, nessa fala da Isabel, assim. Porque cada vez que a gente se pensa, a gente evolui, né? Essa coisa do tempo, né? Ter sido favorável pra gente. Eu sempre tinha que esses 15 anos pra nós era muito tempo. Mas de fato ele nos favoreceu porque nós não paramos com a poupança ao longo do tempo. Eu nunca tinha considerado dessa forma. E realmente, hoje nós temos uma tranquilidade no processo de obra, porque o tempo deixou a gente poupando. Isso que o Gumar disse, esse chão só está aqui porque demorou para a obra começar. Os pavers da entrada da garagem só está aí porque demorou para a obra começar. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva. É uma visão positiva do tempo, que é uma escola, né, Isabel? O tempo é uma escola, é o tempo de nós se conhecer, é o tempo de nós amadurecer junto, é o tempo de a gente aprender a fazer coisas que a gente não sabe fazer. O tempo é um fator positivo, não é ruim que demore. Claro que quanto antes melhor, sim, mas o tempo é um fator positivo. Isabel, deixa eu dizer, nós vamos ter que fazer mutirão. Ou pagar. Vou pagar. Porque a limpeza, por exemplo, custava mais de R$4.000. 4.600. E eles iam cobrar 1.300 só para passar um jato d'água nas garagens para tirar o cimento, o cal, o pó, a sujeira. Então, ou a gente faz, ou a gente paga. E aí está todo mundo aqui para ouvir isso. Não tem como tirar. No caso... A gente só fez a limpeza para poder dar o retoque nas paredes que faltam, para entregar para a vistoria, né? E foi para um custo bem mais acessível. Senão ia ter que todo mundo pagar. E se vocês querem conselho, então coloquem isso em ata no momento que vocês fazem uma ata, porque assim, às vezes tinha aquele que dizia, mas eu não vou pagar não, está tudo assim embaixo. Porque assim, a gente diz assim, a gente não tem que se municiar contra os moradores. Não, a gente tem que preservar o direito de todos. Porque no momento que um vai e faz, o outro não vai e não faz nada, porque todo mundo tem o mesmo retorno, né? Todo mundo tem o mesmo direito e o mesmo dever. Então é importante botar nos regimentos, né? O regimento que vocês vão fazer, não sei, você já tem, né? Temos, ou tudo ata, todo mês. Na verdade, a gente nunca cobrou, tem multa no nosso regimento, a gente usou a ideia de vocês lá no início. A gente que não cobrou. O pessoal faltava, a gente não cobrava multa. A gente foi camarada, né? Nós não, né? Até porque como eu disse, vocês estavam com sobra de caixa, nós não. Isso então, não é... Não é motivo para largar. Não. Agora, para dia 15, a gente vai ter que fazer o pagar. Vai começar a transitar depois do dia 15. Até porque vocês vão ter aqui um uso comum que vocês vão, tipo, limpar corredores, escada. Daqui a pouco vocês façam uma escala. Nós temos escala lá, por exemplo, para a nossa lixeira. Nossa lixeira é um problema, porque lixeira é um problema, vocês vão ver. Aí, assim, tem uma pessoa, durante 17 meses, tem um morador por mês que cuida da lixeira. Aí a lixeira, se a lixeira está em estado lixo sujo ali dentro, lixo espalhado ao redor, o morador que é o responsável por mês, ele recebe uma multa, sim. Se ele não limpar. Porque e aí, assim, foi dada uma multa só para todos fazem. E a lixeira está sempre organizadinha, está sempre limpinha. Aí, uma vez por semana, vai alguém lá, tira as bandejas de baixo, esfrega lá. Porque não é porque tem o lixo ali que tem que ser uma coisa, né, que não dá para abrir Claro que lixo cheira mal, mas não quer dizer que a gente não possa manter. Nós estávamos até agora com a preocupação da obra, das contas, de colocar o material, e a gente foi relevando um monte de coisa. Agora a obra está pronta, agora a gente vai voltar para o estatuto. Aí no estatuto nós vamos Só mais uma coisa que me ocorreu agora, outra coisa que assim, trabalhar com o grupo, porque às vezes a pessoa não se dá conta que ela está numa coisa coletiva e que ela pode usufruir dentro da casa dela do jeito que quiser, pode botar a cortina que quiser. Agora o externo, por um bem do
até do visual, da coisa, para que não vire uma coisa muito, o externo muito sempre aquilo que o regimento de vocês, do condomínio, permita. Porque eu me lembro muito, assim, pessoas que vinham lá, eu queria fazer um telhadinho aqui atrás, porque nós, não é como vocês, que é um prédio, casa, então no final, atrás tinha um lugarzinho de botar a roupa, dentro, até hoje. A gente, queria cobrir isso. Não, é só se o grupo todo disser sim, pode cobrir. E aí, claro que não, né? Porque daí um faz um jeito, outro faz o outro. Então, uma coisa que eu percebi, quem vinha de casa, que tinha seu pátio, no momento que vieram para um negócio coletivo, eles tiveram muita dificuldade em observar que eu não podia botar o que eu queria, de uma forma que eu queria. Então, assim, teve gente que chegou lá, as luminárias eram todas iguais. Foi feito durante a obra. Aí tinha um que queria botar uma luminária totalmente diferente. Então, assim, não que isso seja, mas o visual externo fica feio, fica... Então é uma coisa... Aí falaram agora, quem quer pintar a sacada? Só se for lá dentro, porque fora vocês têm que manter o conjunto, né? Porque senão daqui a pouco fica uma sacada de cada cor. Uma vai botar o distintivo do Grêmio, outra vai botar do Inter e vai dar briga. O Grêmio pode acontecer. O Grêmio pode. Que massa, muito show. Ó, é dialogando que a gente aprende, né? Eu gosto muito da ideia do diálogo por isso, né? Porque, tu vê, a gente vai pegando, fica muita coisa na ideia, no coração, agora pra gente se resolver no futuro. Como eu disse, não é uma reunião de condomínio, né? A gente tá conversando sobre, né? Pensando. Eu vou falar, eu anotei 4 coisas, 5 para ser mais preciso, uma mais rapidinho, de coisas do Uruguai que eu acho bacana. Eu anotei só as coisas boas do Uruguai para partilhar. Eu fui, eu acho, umas 4, 5 vezes nessa caminhada desde 2005 visitar, especialmente Montevidéu e uns lugares no interior também, mas mais Montevidéu. Eu vi várias obras muito sobrados, de 2 andares, blocos de 3, blocos de 4, eles fazem muito isso lá. E alguns maiores, assim, desde as maiores, com 400, 500 famílias, até com 20, 30. Então são várias experiências diferentes, né? Os maiores normalmente têm 4, 5, 6 cooperativas, porque eles também fazem como nós aqui, grupos pequenos. Ontem em Curitiba, eu conversava com o pessoal da União de Moradia, que tem uma filial em Curitiba, e eles diziam, uma das coisas que a gente admira em vocês, que a gente tem que aprender é fazer grupo pequeno. Porque a gente quer sim abraçar o mundo e salvar todo mundo que não tem casa, né? Ajudar todo mundo que não tem casa a entrar para dentro de casa. Mas um grupo grande é difícil de organizar. É difícil de formar, é difícil de construir processo educativo. Porque muita gente vira palestrão, e palestrão não tem a mesma eficiência que uma prosa como nós temos aqui. E eles diziam isso pra gente, eles diziam, putz, essa é uma das nossas marcas aqui, né? Grupos de 20, 30, 40. E você até começa maior porque a gente sabe são que mais grupos mais menores. Isso o pessoal comentava ontem que é uma vantagem, porque eles falam, ali você consegue saber quem pagou, quem não pagou, e mais ainda, por que não pagou. Porque não é maldade da pessoa. Nos nossos casos, quantas vezes, né? Pessoas atrasavam por dificuldade financeira. Não é que ele não acreditava mais no grupo, não é que ele tinha dúvida do processo, é que ele tinha simplesmente uma dificuldade momentânea. E aí a gente consegue chegar, prosear, alinhar, olha, mês que vem paga meio, ou mês que vem se acerta. E a gente fazia, quantas vezes a gente fez negociação financeira com os nossos cooperados? E estamos juntos até hoje. Então eu anotei coisas que o pessoal do Uruguai faz, que eu acho positivo, que eu sugiro que a gente tenha atenção. Tá? Uma das coisas é a manutenção da contribuição. Nós tendemos a chamar de condomínio isso, mas eu queria provocar a gente a pensar para além do condomínio. Não necessariamente de mais dinheiro, mas não pensar nós enquanto condomínio, pensar nós enquanto cooperativa. Seja ou não um condomínio depois, né? Só que no Uruguai tem 2 tipos de contribuição. Essa é uma diferença para os nossos condomínios. Tem a contribuição financeira, que a gente mantém para manutenção, né, para obras futuras, a gente já vai guardando dinheiro, ele serve como manutenção e poupança ao mesmo tempo. É isso que a Isabel dizia, hoje nós temos uma poupancinha, se nós tivéssemos que pagar 4 mil de alguma coisa, em tese nós temos dinheiro guardado, nós não precisaria puxar do bolso, se precisar a gente faz. Agora, tem uma segunda contribuição que se mantém no Uruguai que é bem interessante, que é a contribuição do trabalho. É mais ou menos o que a Isabel dizia dos mutirão, mais ou menos por quê? Porque é mais do que um mutirão, é constante e é tarefa de cada cooperado, cada cooperada disponibilizar horas de trabalho para a cooperativa todo mês.
E olha que interessante, eles convertem essa hora de trabalho da cooperativa todo mês em cota parte. Então vira dinheiro no fim das contas. Então, por exemplo, se nossa contribuição é de R$100 por mês e cada um de nós tivesse que dar, por exemplo, 2 horas de trabalho por mês, nós vamos junto definir quanto é que vale essa hora de trabalho. Por exemplo, R$50. Então, se é 2 horas, é R$100. Isso vira cota parte da cooperativa. Eu estou falando lá do Uruguai, não estou dizendo que nós temos que fazer. Mas olha que interessante, porque é isso que o Vomar dizia, é bem no que o foco do que o Vomar dizia. Ou a gente faz, ou a gente paga. E se a gente faz, é dinheiro que a gente economizou. Então, ou ficou no caixa, ou nós colocamos no caixa, na verdade. Porque se a gente faz um negócio juntos aqui, que custaria R$2.000, nós investimos R$2.000. E se nós fizermos isso em 24, é só dividir 2.000 por 24, esse é o valor que nós estamos colocando para a cooperativa. E lá no Uruguai eles fazem isso. Inclusive, se a pessoa então um dia sai da cooperativa, ela recebe essas horas que ela trabalhou para a cooperativa. Em espécie, em efetivo, como eu disse. Por quê? Porque é o dinheiro que ele colocou em trabalho. Ele colocou dinheiro em financiamento e colocou recurso em trabalho. É muito interessante isso, serve para a gente pensar. Segunda coisa muito legal que eu acho que eles têm lá, acho que o Bento também tem algumas coisas assim, são o que a gente chamava lá no início de 2005 de compras coletivas. A gente fez isso, fez uma obra coletiva, compramos tudo junto, né? Eu não ia comprar os tijolos da minha obra, a fábrica dela, ninguém. A gente fazia as compras coletivas. E comprando junto, a gente paga menos. Por quê? Porque a gente compra mais. É isso, eu vou comprar uma caneta, pode custar R$2, mas se eu vou lá comprar 50, eu vou dizer pro cara da livraria, pô, me dá um desconto, né? Tô levando 50. E ele vai dar, porque ele não vende 50 todo dia. E para ele é importante, porque gera fluxo de caixa para ele. Então eles fazem, e aí eu não estou falando só de comprar coisas, por exemplo, comprar comida, comprar, sei lá, móveis. Eles contratam um professor de ginástica, por exemplo, tem o do Humberto, que é nosso grande amigo, já veio várias vezes compartilhar. No grupo dele hoje, um grupo já muito antigo, todos são velhinhos já. Eles têm uma professora de ginástica que vem e faz uma sessão de ginástica 1 ou 2 vezes por semana, com eles, ou 3 vezes. No espaço coletivo da cooperativa, e eles pagam juntos essa professora de ginástica. Então não preciso eu ir para a academia. A academia vem até nós, no caso deles. Isso é muito interessante, porque em vez de eu pagar então um personal trainer individual, eu tenho o mesmo serviço, só que de forma coletiva. Eles têm meio que um postinho de saúde nos grupos maiores. É um atendimento médico, de dentista, de clínico geral, de pediatra, que atende numa sala da cooperativa, montada por eles, pago coletivamente por eles. E o sistema de saúde deles é um pouco mais limitado que o nosso. Eles têm atendimento ali, não precisa ir lá longe, não precisa pagar caro, já está pago. Ônibus escolar, aquela vez que escolar. Ônibus escolar. Eu ia falar da biblioteca, né? Eles têm algumas que têm bibliotecas deles. Não é uma biblioteca pública, mas está aberta à comunidade, inclusive. A creche das crianças. Creche das crianças. Isso eu acho salão de festa, salão de jogar futebol, de salão. Então, esses espaços coletivos. A pergunta para mim é, o que nós podemos fazer coletivamente? Essa é a dica nossa, né? O que nós precisamos que pode ser coletivo, né? E tem essa ideia também, num eu visitei, tem um refeitório. Eles almoçam juntos. Eles jantam juntos. Então, porque eles fazem a compra coletiva das comidas também. É alguns momentos, não é todo dia, sabe? Mas tem um espaço, eles chamam lá, né, tem um refeitório. Tem salão comunitário, que a gente chama aqui de salão de festa, de quiosque. Mas tem um cantinho lá no fundo, né? Você viu? É um cantão, aliás, né? Não é um cantinho. E futuramente a gente vai pensar junto isso. Vamos pensar junto. O que nós queremos para aquele nosso espaço final, né? E um elemento muito importante, que lá é muito diferente daqui, que a gente pode replicar por experiência, não por lei, que é a espécie da propriedade coletiva da moradia. No Uruguai tem 2 tipos de cooperativas habitacionais, a de propriedade individual e a de propriedade coletiva. A que nos inspirou, o nosso movimento, o de Bento, o de São Paulo, é a federação chamada FUCVA, que é a Federação de Cooperativas por Ajuda Mútua.
eles são cooperativas de propriedade coletiva. Então, no final da obra, lá nesse grupo, nessa federação, eles não têm a escritura individual. Eles têm uma fração ideal da obra, que dá direito de uso vitalício daquela obra. E aí, e de herança também, e hereditária, vitalício e hereditário. Então, é como se fosse minha, só que é tudo de todos nós. Só que o uso daquela unidade é o uso exclusivo meu, e da minha família, e dos meus herdeiros, para o uso. Aí que está a diferença. A propriedade coletiva te dá o direito vitalício, hereditário e exclusivo de uso da unidade para você morar. E aí você não pode alugar, você não pode vender. Ah, Ivane, como é que acontece se o cara precisa sair? Aqui o pessoal estava fazendo um concurso na Paraíba e preciso ir embora. Óbvio, a vida tem dessas coisas. E é bom que seja assim, que a gente melhore de vida, como você disse que aconteceu dos companheiros de cooperativa. Então lá, eles devolvem a casa para a cooperativa. E a cooperativa devolve o dinheiro para o cooperado, porque teve um investimento financeiro. Então, se eu financiei a minha casa por 100 mil reais e eu vou embora, eu recebo da cooperativa. Por lei, em 4 anos, a cooperativa tem que me devolver. É 30% ou 40% na bucha, quando eu saio, e o resto, no máximo 4 anos, a cooperativa tem que dar jeito de me devolver o meu recurso. Isso está na lei das cooperativas do Uruguai. No nosso caso, no Brasil, não tem isso. E por isso que lá eles correm logo atrás de alguém para substituir esse cooperado que sai, que então ele vai, pega o financiamento e bota o dinheiro no caixa da cooperativa, e a cooperativa vai devolvendo para o cooperado que saiu. Então não tem prejuízo nenhum. Por quê? Porque eles atualizam o valor da cota parte por uma unidade de medida que eles têm lá. O EB, eu acho que é, né? Unidade de referência. Então, por exemplo, a minha casa não está medida em reais ou em pesos, no caso deles, ou em dólares, que eles trabalham muito. E ela está em unidade, em UR. Então a minha casa vale 100 mil UR. Então essa unidade é uma unidade do governo, que ela tem a correção monetária todo ano. Então eu nunca estou perdendo dinheiro, porque a minha casa está sempre atualizada pelo valor de mercado. Mas atualizada a preço de custo. Porque daí você soma o financiamento e as horas de trabalho e transforma em UR. Outra coisa que eu acho que a gente pode pensar aqui, para ir fechando, é a questão do que Bento fez com a gente. E aqui para mim é uma questão moral e ética. É replicar. Quando estavam começando aqui em 2005, eu lembro que vocês foram premiados com o prêmio Melhor Administração da Caixa, e vocês tiveram que fazer um documentário, um trabalho de síntese do que foi a caminhada. E eu me lembro que eu apareci no vídeo, o Vilmar também aparece no vídeo, numa reunião, porque nós fomos dar testemunho da replicabilidade do projeto. Que era o quê? É um projeto tão bom que ele se replica em outras cidades. E nós dávamos testemunho e ele estava começando aqui. E para nós foi mágico, Isabel, quando você mandou a mensagem para vir visitar a gente aqui aquele dia. Nós dissemos, olha, chegou a nossa hora, era nosso sonho poder um dia trazer pessoas aqui para ver a nossa casa e a partir dessa visão voltar e formar grupos de cooperativa de habitação também. Porque tem gente que ou é pela cooperativa ou não é. Simples assim. É aluguel a vida inteira, é o quartinho dos fundos da casa dos pais, é o puxadinho na casa de um parente, e vai ser assim. Por quê? Por causa da renda, por causa da condição econômica do país, por causa da condição de trabalho. Então, a cooperativa, ela é, para muita gente, e eu sou uma dessas pessoas, o único caminho de acesso à moradia. O único. Ou é pela cooperativa, eu jamais teria condição de construir isso de forma individual. Jamais. Desse tamanho, desse porte, nessa localização. Então a cooperativa é uma ferramenta poderosíssima. E por último, mas não menos importante, que eu acho que é o seguinte, que a gente foi acertando a vela do nosso navio no longo da caminhada. Um pouquinho de burocracia não faz mal para ninguém. Eu acho que nós temos que ter claro o nosso regimento interno, se é multa, se é puxão de orelha, se é beliscão, eu não sei como é que nós vamos manter a nossa dinâmica, mas nós precisamos botar isso no papel, porque o combinado não sai caro, né?
Uma coisa é nós dizer aqui assim, todo mundo, não, beleza, a grama é nós que vamos cortar, nós nunca vamos pagar. E assumir esse compromisso. Uma coisa é dizer isso. Outra coisa é registrar numa ata ou num regimento interno e passar, como a Vivi faz há muito tempo pra gente, né, Vivi? Para todo mundo assinar embaixo. Porque daí vira compromisso coletivo. E tantas outras coisas que eu acho que a gente tem que registrar. Porque a gente fala muito, a gente tem muita ideia todo dia, toda hora. Eu acho que não custa nada a gente criar talvez um novo regimento interno para o pós-obra. É isso, nós temos um regimento interno hoje que é para caminhada, de poupança, de participação. Mas ele não reflete ainda o conjunto da obra e do pós-obra. Como você disse, como é que vai funcionar as coisas, quem vai cuidar da lixeira? Você falou assim, nós nem temos lixeira ainda, né? Temos que botar, vai ter. Então quer dizer, a gente fica pensando, bom, é verdade, alguém tem que cuidar disso. Porque cachorro com mais de um dono mora de fome, não é assim? Então, a lixeira todo mundo vai cuidar. Todo mundo vai cortar grama. Um espera pelo outro. A gente é assim no nosso dia a dia. E eu sei que todo mundo tem muita coisa para fazer. Mas nós temos que tirar tempo para o nosso coletivo também. Do mesmo jeito que ele nos entrega tudo isso, nós temos também essa tarefa de cuidar de tudo isso juntos, né? Acho que basicamente era isso que eu queria relembrar. A experiência uruguaia ela é um pouco distinta, né? Eu me encontrei uma companheira de cooperativa do Roberto outro dia, por coincidência, na Secretaria de Educação em Bento. E ela... É interessante, né? A gente tende a falar do que é mais difícil, né? No dia a dia, assim, né? E aí eu disse para ela, olha, o Roberto vai vir lá, nós já tinha marcado esse evento aqui. Ele vai vir lá partilhar a experiência de vocês. Ela disse, Ivânia, não tá fácil. Ivânia, não tá fácil. Porque a última decisão que a gente tomou lá no coletivo me deixou muito magoado. Ela disse, compartilhou comigo ali, na hora, assim. Foi uma decisão sobre o uso de estacionamento na rua, dos carros. E é um problema bom. Eu disse para ela, olha que coisa, porque tem famílias agora que tem 2 carros. Antes nem casa tinha, né? Agora tem 2 carros, vários do grupo. E eles têm uma garagem, obviamente, né? Como nós aqui, né? Aqui a 13 na nossa vida. Bem-vindos. Aqui a nota 13 é um número simbólico. Né? É o número do sol. E ela dizia isso, pô, nós não queríamos que o carro ficasse na rua, porque a nossa rua é um pouco estreita, né? Eles têm casas de 2 em 2, né? E aí ela disse, nós não gostávamos que os carros ficassem na rua, para a rua ficar livre para o fluxo de pessoas e de carros. E acabaram decidindo que podia deixar agora um carro na rua e um na garagem. E eles têm uma boa entrada para poder deixar outro carro, né? E eles queriam essa solução. Deixa um dentro da garagem e um na subida da garagem, na rampa da garagem. A nossa lá é assim. Isso, seria uma solução super prática. Mas não, eles preferiam, porque eles querem deixar a garagem limpa, conviver. Bom, decisões. A vida no dia a dia nos surpreende. As decisões coletivas nossas nem sempre vão satisfazer todo mundo. Esse é o desafio. O coletivo é bom, mas às vezes ele nos impõe algumas coisas que nós não vamos curtir muito. E vamos ter que assimilar. Podemos discutir para sempre, mas vamos ter que assimilar. Porque decisão coletiva, no nosso caso, é a superior. Superior ao meu desejo, a cor que eu gostaria, ao tipo de coisa que a gente vai fazer. Então nós temos desafios, mas para fechar mesmo minha fala agora, nós temos muita coisa boa que a cooperativa nos trouxe. Primeiro é o fato real de nós estar com isso em cima da nossa cabeça hoje. Eu não conheço a vida de cada um em particular, né? De alguns mais, de alguns menos. Mas eu acho que para 99,99% do nosso grupo aqui, esse é o lugar que vai morar para a vida inteira, provavelmente. Segundo, que só tem uma casa hoje, em vias de fato, de poder morar dentro dela, porque a cooperativa existe, a Jardim Serrano. Né? E terceiro, que eu tenho dito várias vezes, eu quero que esse seja um lugar de felicidade. Nós construímos isso na alegria, né? Sempre fomos muito amigos. Não é agora, no desafio da convivência, que nós vamos fraquejar. Então nós temos que manter a firmeza, uma convivência pacífica, harmoniosa, gentil, amorosa. Porque é isso. A gente fala em casa, todo dia a gente imagina, né? A Cacá agora a Cacá fala em casa, né? Eu quero uma amiguinha para me brincar.
brincar. Hoje ela não tem, porque a gente mora num prédio com 4 andares que a gente não convive com os vizinhos. Mal e mal com a vizinha do lado. Mal e mal, porque a gente já conhece ela de outros tempos. Os outros a gente não convive. Né? E aqui a Cacá tem as brincadas. Vai ter com quem brincar. Ela vai descer e subir a escada e vai achar uma amiguinha. Né? Não, como eu disse a vocês, a gente vai descer e subir a escada, ou a gente vai bater na porta do João e já vamos tomar um mate. Vamos tomar uma cervejinha, vamos assistir um filme junto, vamos conversar sobre a vida, vamos planejar o futuro, né? Porque nós temos um lugar agora. Né? Antes nós não tinha. Hoje está cada um no seu canto, cada um no seu aluguel, cada um na sua casa emprestada, na sua casa cedida. Né? E muito em breve a gente supera isso.